Fala galera, sejam bem-vindos ao seu canal de entrevista. Eu sou Henrique Setani e você está no programa Papo Direto. Meu convidado de hoje é professor universitário, palestrante, empresário e idealizador do programa Quem Ama, Cuida. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, dê seu like, acione as notificações. Seja bem-vindo, Robson Santos. É um prazer estar recebendo você aqui no meu programa, no nosso programa, né? Legal. Obrigado pelo convite, Henrique, a toda a equipe, a todos vocês que nos acompanham. Vamos fazer uma discussão e um bate-papo sobre políticas públicas. Robson, para a gente iniciar esse bate-papo, né? Fala para mim um pouquinho quem é o Robson. Robson Santos, morador da cidade de Mauá, nascido e criado na cidade de Mauá, terceiro filho de uma família de nordestina, né? Então, através da educação, se formou, através da educação, se transformou num professor universitário, através da aquisição da educação também, lançou o projeto Quem Ama Cuida. Então, pegando o gancho do Quem Ama Cuida, né, Robson? Fala um pouquinho para nós, né, para quem está nos assistindo aí do Papo Direto, o que seria esse projeto Quem Ama Cuida, né? Quem acompanha você nas redes sociais pode observar que você gosta muito, né, de promover ações sociais, está envolvido, né, em atividades filantrópicas, né? Então fala um pouquinho do projeto aí. O projeto Quem Ama Cuida foi um projeto que iniciou em 1997. Naquela época ainda se falava Mundo Melhor. Esse era o codinome do projeto. Depois de alguns anos, né, a gente entendendo, e quando a educação, a formalização efetiva veio ao nosso acesso, aí houve a formalização do projeto Quem Ama Cuida. Ou seja, era Mundo Melhor e passou a ser Quem Ama Cuida. O que é o projeto Quem Ama Cuida? É um instituto que ele visa oferecer não apenas a questão assistencialista, mas também gerar oportunidades através do social. Então, se eu for falar aqui de algumas ações, o projeto ele fomenta tanto desde uma doação de marmitex, cobertores, marmitas, cesta básica, entre outros, a propriamente dito uma formação. Nós temos aí convênio com universidades, com escolas técnicas, convênios também com clínicas dentárias, com clínicas de saúde, entre outros. Então, qual que é o nosso intuito? Gerar uma oportunidade, seja ela qual for. Então, a pessoa que ela é membro do projeto, ela tem acesso a um leque de produtos, se assim eu posso te dizer, de soluções que nós consideramos que facilitam a vida das pessoas. E aí eu posso te falar uma série de coisas, advogado, psicólogo, entre outros. E como que faz para estar participando desse projeto, né? A pessoa fica sabendo do Quem Ama Cuida e resolve querer participar. Como funciona, Robson? Entra lá nas nossas redes sociais, quemamacuida.sp, lá vai ter um cadastrinho onde é feito um cadastro, uma prévia avaliação, e aí você começa a ter acesso às demandas, né, que o Instituto oferece. Lembrando que quando a gente fala da questão assistencialista, que aí propriamente dito são as doações, isso aí tem um outro crivo, né? É feita uma análise aí através do pessoal para ver se de fato a pessoa precisa, né? Porque na medida que alguém que não precisa pega, pode ser que esteja faltando para alguém que de fato precisa. Aí entra a questão da renda familiar, né? Que é feito dentro desse projeto. Não apenas na renda familiar, mas também em loco. Então, nosso pessoal vai verifica a vida da pessoa de fato, vai ver se aquela situação apresentada ela é real. Porque senão, se você vai, você encosta um caminhão de cesta básica, você fala assim, ó, tá havendo distribuição de cesta básica, posso te garantir que o caminhão fica vazio. Então precisa ter um critério. A pessoa precisa mesmo?
Se ela precisa, mas por que está precisando? O pai está desempregado, a mãe está desempregada. Por que eu falo isso? Que após a entrega da cesta básica é feito um trabalho de reposicionamento dessa família. Ou seja, ela precisa voltar para o mercado de trabalho, mas para ela voltar ela precisa do quê? De um curso. Mas que tipo de curso? Então, na verdade, a nossa ideia é gerar oportunidade de um modo geral. E como funciona essa colocação no mercado de trabalho? O próprio projeto, ele tem os cursos específicos ou vocês possuem parceria com alguma outra entidade na questão de qualificação? Nós temos os dois. Tem cursos que são cursos direcionados, que é cursos apenas de aprimoração. Aí sim. Outros já direcionados a algo específico. Por exemplo, o cara ele é torneiro mecânico. Eu tenho um convênio com o Senai. Eu consigo direcionar ele para lá. Nós não temos a estrutura de curso de Senai, mas tem tanto em loco quanto tem fora em parceiros. O projeto ele iniciou um foco no ABC, na verdade na cidade de Mauá. Mas hoje o projeto ele já atende a nível estadual. É óbvio que se você falar assim, eu preciso desse curso lá em Avaré. Em Avaré eu ainda não tenho base. Então, onde a base do Quem Ama Cuida, tudo aquilo que há em leque, né, de oportunidades é oferecido. Então, na verdade, a gente constantemente está abrindo polos. O que é polos? É como se fosse uma filial. O nosso foco é, até meados do próximo ano, a gente ter aí em todo o estado de São Paulo uma base do Quem Ama Cuida. Ou seja, em todas as cidades de São Paulo. Agora, falando de saúde, né? Uma questão muito complexa no dia de hoje. A atuação do projeto, você como dos integrantes desse projeto, qual que é a sua visão na questão de saúde no Brasil? É complexo falar de saúde no Brasil, né? Levando em consideração que a nossa saúde ela é administrada pela federação. Então, se você for falar do SUS, o SUS ele não é administrado pelo município, tampouco pelo Estado. As demandas que vêm do SUS ela é federal. Então, tem coisas que a gente precisa entender um pouquinho da onde vem e quais são as responsabilidades para a gente cobrar dos responsáveis. O hospital municipal ele é de gestão municipal, de fato. O SUS, se eu for falar de uma UPA, uma UBS, ela já vem o recurso, por mais que ele seja administrado pelo município, o recurso para aquilo é federal. Mas, indiferente disso, a gente não entra nesse fórum de discussão pública nesse sentido aí, porque o nosso projeto ele é a extensão do braço público. Aonde, na verdade, o Estado não chega, o nosso projeto, através dos parceiros, oferece solução. É simples assim. Então, imagina que você está na fila do SUS aí para fazer uma mamografia e você já está há 6 meses. Nós temos parceiros, clínicas parceiras, onde o custo é em torno de R$50 a R$70 uma mamografia. Entendeu? Então, a nossa ideia não eu também não posso onerar 100% o empresariado, porque ele já está tirando uma carga, ele tem custo para aquela operação. Então, a gente tenta direcionar um recurso de uma forma diferenciada. Então, quanto custaria, teoricamente, uma mamografia? R$500. A gente, através da parceria, consegue fazer por 50. Deixando bem claro que o Instituto não ganha nenhum real com isso, tá? A nossa ideia é só gerar oportunidade, como eu disse. Como foi dito por você, né, da questão do voluntariado, né, sem a questão financeira, né, hoje sabemos que existe, né, os clubes de serviços, né, podemos citar 2 aí, que é mais conhecido da população, né, que é o Lions Club e o Rotary Club, que são clubes internacionais, né, que tem em diversos países, que também promovem, né, ações sociais, arrecadação de alimentação e diversas outras atividades, pensando sempre nas pessoas menos favorecidas, né? Este projeto do Quem Ama Cuida, né, de iniciativa do Robson Santos, teve algum clube de serviço envolvido? O Robson faz parte de algum clube de serviço? Ou o Robson é apenas um voluntário, né, que gosta de estar fazendo um serviço social? Na verdade, o projeto Quem Ama Cuida não é só o Robson, né? Nós temos mais de 300 pessoas envolvidas aí. Eu não posso... Seria até leviano fazer uma fala como essa. Eu sou apenas um elo de toda essa corrente, né?
Agora, falando em específico, se há algum tipo de parceria junto a essas entidades, não. São pessoas comuns, se juntaram, estão oferecendo um braço social. É simples assim. Falo até porque, quando o projeto Quem Ama Cuida iniciou, ele iniciou através da minha vida. Então, eu sou filho de uma das comunidades da cidade. E você vindo de comunidade, você sabe como que é a carência das coisas lá. Hoje eu estou falando de alimento, mas eu posso falar para você que a gente tem problema de moradia, tem problema de educação, tem problema de saúde, tem problema de segurança, tem problema de uma série de coisas. Só que tem coisa que o Instituto não consegue proporcionar. Então a gente pega lá os pilares para o nosso projeto e parte de algumas coisas. Posso te falar um deles, que é a educação. A gente entende que uma sociedade educada, sabendo o seu dever e o seu direito, logo ela sabe se posicionar. Ela sabe se posicionar para requerer o seu direito, bem como também se posicionar quanto ao seu dever. Então a nossa ideia como um todo, além de fazer esse paliativo, e aí eu posso te dizer que é um paliativo, né? E às vezes eu discuto isso muito internamente, parece que a gente seca gelo. Falo isso porque você pega, se eu pegar históricos de alguns anos em que a gente faz doações de produtos, sempre são as mesmas famílias. Aí a mãe falece e aí permanece o filho. O filho falece, é o filho do filho. Então a gente não está mudando nada. Então hoje a nossa discussão interna no Quem Ama Cuida é o que podemos fazer para proporcionar a saída dessa realidade. Aí parte o upgrade que eu tanto falo nisso, que é o terceiro setor, ele precisa dar um upgrade. O upgrade no sentido de que o paliativo ele é necessário, porque é o primeiro atendimento, mas eu preciso fazer algo para que as pessoas saiam dali. Seja ela gerando uma formação, seja ela direcionando para o mercado de trabalho, seja ela qual for, mas eu preciso gerar um fator de oportunidade para tirar a pessoa daquela situação. Porque senão eu vou ter sempre aquela demanda. Sempre a cesta básica, sempre o cobertor, sempre. E a estrutura econômica do nosso país, e também uma pessoa comum, não consegue subsidiar isso. Então é difícil você manter um projeto dessa magnitude, onde a gente assiste mais de 10 mil famílias no estado de São Paulo inteiro, sem um cunho político. Quando eu falo político, de políticas públicas, tá? Público. A gente não tem nenhuma arrecadação pública, embora haja várias frentes, várias demandas, vários canais para você fazer acesso a esses recursos, mas a gente ainda não fez nenhum. Porque existe o tomar lá da cá, e aí o Quem Ama Cuida não quis se envolver com esse lado obscuro da política suja. Algum político, seja da esfera estadual, federal, né? Deputado, governador, já enviou emendas para colaborar com o projeto? Diretamente, através de verba pública, nenhum. O Instituto ele conseguiu outros benefícios, porque a gente entende, Henrique, que não é só a questão de doação. Vou te dar alguns exemplos. Hoje o Quem Ama Cuida ele interfere, ou na verdade ele é o intermediário da população junto, por exemplo, a um governador. Nós falamos aí pela população. Recentemente nós fizemos um pedido ao governador para a reforma das escolas da cidade. Foi acatado. 21 escolas estaduais estão sendo reformadas. Nós fizemos aí solicitação na Alesp para que alguns deputados enviassem curso para que fosse recapeado o Rodanel, vias da cidade. Foi acatado. Nós fizemos pedidos para repartições públicas para que fosse enviado recurso público para os hospitais de campanha. Foi acatado. Nós fizemos pedido para 150 milhões de reais para o Fundo Nacional de Educação, FNDE, e foi acatado. Então, assim, nós somos eu costumo dizer que é o cidadão em movimento. Por quê? Nós precisamos estar em movimento. Movimento, mas de encontro do quê? Por isso que eu bato muito na tese de que nós temos muito direito, mas deveres são vários. A sociedade ela não é composta só de eu posso tudo, eu devo algo. Mas, acima de tudo, o nosso foco é instruir a sociedade para que ela saiba os caminhos e que ela possa ela mesma reivindicar seus direitos, de uma forma saudável. Não, realmente tem que ter quem vá buscar, né, esses recursos, né? E a gente vive, né, num mundo político, num Brasil político, e eu percebo que a população ela é muito omissa em atitudes, né? Eu não sei se você concorda comigo ou não, Robson. É por isso que devemos ter, né, mais pessoas críticas, né, dentro da política. Não falando só em política partidária, não. É a política do dia a dia, né? Das pessoas que querem melhorar o seu ambiente, né, de trabalho,
seu município, seu estado, sua cidade, correr atrás de melhorias, correr atrás de verbas para estar conseguindo melhorar a saúde, a educação. É isso que a gente precisa. Porque existe uma tal de emenda impositiva, né? Que é uma lei do orçamento do executivo, né? Que seria o governador, que é destinado, ou o presidente, aos deputados, né? Sejam federais ou estaduais. E se ninguém for buscar, né? Esse dinheiro é devolvido ou para o estado ou para a federação, né? Se for o país. Então depende realmente de pessoas para ir buscar. É o que acontece com o projeto de vocês, né? Que conseguiu emendas para recapear o asfalto, para cuidar da educação. Então, se não for atrás, perde esse dinheiro e acaba não ajudando projetos essenciais, hein? É por isso que devemos iniciar nas escolas, né? A questão do conhecimento político. Porque uma população que tem um conhecimento político, né? A chance da gente conseguir ter uma política mais honesta, né, já falando de políticos, é muito maior. Porque os políticos hoje, eles não querem uma população crítica, né? Eles querem uma linha de produção. Eles querem uma população que não seja crítica, que não tenha o seu ponto de vista, que não conheça sobre política, porque fica fácil, né, ser influenciado, fica fácil, né, ser comprados. Então a gente tem que trabalhar bastante nessa questão de preparar os jovens, né, para a vida política e mostrar a importância da política. E quando a gente tiver uma população mais crítica, com certeza a gente vai ter políticos melhores e mais honestos, tanto na Alesp como lá no Congresso Nacional. Não é isso, Robson? Perfeito na sua fala. Você sabe que a grande contradição de toda essa realidade aí eu costumo dizer que é o faz de conta, né? A filosofia do faz de conta. O governo faz de conta que está fazendo e a sociedade faz de conta que está recebendo. Aí não dá, poxa vida. Né? É como eu tenho dito, direitos e deveres. Você sabe que existe a filosofia do caos e ela está posta, de forma intrínseca, mas ela está posta. Nota que se o caos ele me favorece como uma pessoa leviana na política, por que eu vou acabar com ele? Se a fome, aí já é para você internauta que está nos acompanhando, se a fome ela mantém alguém no poder, por que alguém vai acabar com a fome? Com a miséria, com o desemprego? Então, hoje o nosso projeto, até falando um pouco mais do que nos trouxe a discussão política propriamente dito, é exatamente isso. Nós não aceitamos mais ser uma manada guiada para o abismo. É simples assim, né? Nós nos calamos, eu tenho certeza que a população do Brasil, a maioria é uma população de bem, só que muitas das vezes a gente se cala e permite que pessoas levianas decidam por nós, poxa vida. Eu estou numa cidade, Henrique, onde metade da cidade, no dia da eleição do prefeito, não foi à urna. Só que daí alguns foram para a praia, outros falaram o voto de revolta, não votou em ninguém, outro fez não sei o que e tal. Quando eles voltaram à realidade, o prefeito estava escolhido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta você hesitar. A mudança ela vai acontecer, seja por bem ou seja por mal. É exatamente o que você acabou de falar. Então hoje a nossa discussão política na rua você concorda com o que está posto aí? Não, não concorda. Então ajuda a mudar. Você concorda com a saúde? Não. Então ajuda a mudar. E quando eu falo ajudar a mudar, querido, não estou falando ficar reclamando, não. Porque reclamar nunca resolveu nada. Nós estamos numa cidade onde nós não concordamos com quase nada do que está posto. Quase nada, para não dizer nada. Só que reclamar não resolve. Então qual que é o papel cívico? Né? Que é uma palavra que algumas pessoas precisariam pegar a definição novamente disso. Qual que é o nosso papel? É fazer parte da solução, poxa, e não do problema. O problema já está posto aí. Então, por isso que através de um projeto como esse, que é uma cuida, a gente começa a ter acesso a coisas que está livre para acesso. Qualquer cidadão pode ir à Lesp, qualquer cidadão pode ir à Câmara Municipal, qualquer cidadão pode ir em Brasília. Por que não vai? Quando você entra na Lesp, tem um nome gigante assim, ó, Casa do Povo. Eu só não encontrei o povo lá dentro, pô. Não encontra ninguém, né? Aí eu vou nas câmaras municipais também. É semelhante. Casa do Povo. E cadê o povo? E as pessoas que estão ali, elas estão vidas
questões econômicas, questões financeiras, a população como geral. Então, eu acho que a população, por mais magoada que esteja, ela precisa fazer parte da discussão. Não estou falando em decisão, que vai caber a eles mesmo. Mas na discussão, sim. Porque se eu não me posicionar quanto àquilo que eu acredito ser valor, alguém vai decidir por mim, poxa. Então, hoje, o nosso chamado é você que quer, não melhor pelo Robson, não melhor pelo Henrique, pensa só em você nesse primeiro momento. Pensa na sua família. Você que espera um dia melhor, um futuro melhor para sua família, se posiciona, poxa. Se você não concorda, fala. Se posiciona como cidadão de bem. Você sabe que quando eu era jovem, já falando até um pouco a mais aqui, né? Quando eu era mais jovem, existia uma disciplina que chamava Educação Cívica e Moral. É da sua época? Eu peguei o final. Você lembra que se falava dessa disciplina? Essa disciplina falava do papel do cidadão na sociedade, poxa. Ou seja, quanto mais alienado a nação for, mais fácil de controlar. Eu não nem estou falando das extremidades dessa briga ideológica que está acontecendo hoje aí, porque o único prejudicado entre essa briga é o brasileiro. Então, se você perguntar para mim, já até antecipando, você é verde ou você é vermelho? Você é verde ou é... Meu nome é Robson Santos e eu sou pela população. Né? Porque dividir nunca resolveu nada. Essas extremidades aí, elas são uma loucura. Antigamente a gente falava de direita e esquerda. Você viu o grande movimento que houve agora na questão federal? A direita, ela se aproximou da esquerda de uma forma que está posto. Ou não? A questão do Lula, candidato a presidente, né? E o Geraldo Alckmin, a vice-presidente, inimigos declarados há alguns anos atrás, e hoje estão se unindo, né? Para disputar a eleição a presidente da República. Então é complicado, né? É complicado. Eu concordo com a posição no sentido de solução. Por isso que esse sentimento que tem que passar para a nação. Estão se juntando por um ideal. Eu não estou falando que o ideal dele é melhor ou é pior, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se juntaram por um ideal. Aí, nesse momento, já não importa se eu era PSDB, arquirrival do PT. O ideal é o mesmo. Entende? Quando é interessante, a gente se junta. Quando não é, eu falo mal. Poxa vida. Eu acho que o foco deveria ser a população, o dia a dia. Hoje você anda nas ruas, o brasileiro voltou à miséria, embora ela nunca tenha acabado no nosso país, mas voltou a ser algo escancarado. Ficou passando a ser comum as pessoas jogadas nas ruas. Fome sempre foi a doença que mais matou no mundo. Eu tenho algo de contraditório nisso que eu não entendo como um país autossuficiente em combustível, autossuficiente em alimentação, tem as altas do combustível fora da curva e fome. Nosso país não era para ter fome, poxa. Mas isso é uma outra discussão, entre a questão econômica, interesses de grupo, entre outros. Então vamos lá, Robson, vamos falar sobre o voto de protesto, né, que a gente comentou aí atrás. Antigamente, né, o voto branco era aquele voto que era dado, né, para o candidato que vencesse as eleições, né? Já o voto nulo não, era um voto de não aceitação por parte da população. Então ele era desprezado da contagem, né? Hoje não, hoje pela Justiça Eleitoral, né, pelo TSE, hoje tanto o voto nulo como o voto em branco é desprezado da contagem, então não vai para ninguém, né? Então seria um voto que você está contente com a atual política brasileira, né? Então, assim, é isso que eu falo, falta conhecimento político para a população brasileira. A maioria da população acha que está votando, né, com voto de revolta, não vou votar em ninguém, ninguém presta, mas ele está ajudando quem está lá, né? Ou aqueles políticos corruptos. Agora eu não concordo, é igual o Lula do PT, né? E o Geraldo Alckmin, né? Como pré-candidato a presidente da República e vice-candidato a presidente da República, tá fazendo, né? Foram inimigos políticos, né? Um atacou a honra do outro e agora estão querendo resolver o problema do Brasil. É difícil, né, cara? Eu não sairia candidato depois de ter ofendido a minha honra. A minha honra, a minha imagem, né? Então é difícil, cara. Essa política de ataque aí, eu acredito que não é só eu, né? Eu acredito que nós, brasileiros, estamos cansados, né? Para mim, o político que ataca é o político que não tem nada a oferecer, cara.
Porque quando a política é de ataque ofensivo contra a honra, contra a imagem, contra a família do adversário político, cara, ele deixa a desejar na parte, né, de projetos, né, de iniciativas, de resolução de problema. Então, isso aí também é falta de política e conhecimento político de uma sociedade. É analisar o candidato. Quem tanto ataca é porque não tem o que oferecer, né? Com certeza. É como eu falei, discutindo hesitando toda e qualquer discussão nesse sentido, para dividir o povo. O povo não está precisando de divisão, meu irmão, está precisando de união. Né? Então hoje eu vou em algumas entrevistas onde as pessoas perguntam: você é Lula ou você é Bolsonaro? Eu falo: você chamou aqui quem? Meu nome é Robson Santos. Não pergunta de mim, pô. Não quero saber o que está aqui, o que está aqui. Eu já entendi qual é o intuito da discussão. Porque eu sou um cara direcionado para a solução. Eu não sou um cara direcionado para problema. O problema está posto. Eu já sei que tem problema de saúde, assim como eu, toda a população. Eu já sei que tem problema de segurança. Eu já sei que tem problema de educação. Tem problema de infraestrutura. Tem problema de corrupção. E se eu ficar falando aqui, você vai falar assim: ué, eu também sei. Eu quero saber o que você vai propor para mudar. Então a gente não perde tempo falando de coisas que a gente já sabe que está aí. Jogar pedra não resolve nada. E essa nossa posição e postura, ela é conflitosa no sentido de que eles não entendem. Algumas pessoas não entendem, né? Ah, mas por que eles não falam mal? Porque falar mal não resolve. E a gente não resolve ficar fazendo discussão secando o gelo, falando que os problemas estão aí, que o problema está aí, todo mundo está vendo. O que eu gostaria é que todo brasileiro, né, de um modo geral, falando da nossa nação, poxa, que pátria amada, nós não temos causa aqui ligado a questões naturais. Um país extremamente abençoado. Se eu pegar um caroço de feijão e soltar aqui dentro da minha sala, posso voltar daqui uma semana e ele vai estar germinando. Tudo que planta nessa terra dá. É contraditório a nossa nação ter fome. Infelizmente, há uma gestão para grupos. E aí eu me entristeço muito nisso. Porque eu beneficio um grupo, seja ele seletivo de empresários, ou de banqueiros, ou seja outro, e aí acabo com uma nação. Olha a discussão que está agora referente ao Petrobras. Eu sou contra a estatal gerar lucro. Empresa pública não foi feita para gerar lucro. E mesmo que gere, não foi feita para dar para acionista. Isso aí deveria reverter. Saúde, educação. Nossa educação não é boa, querido. Ela não é boa. Então, enquanto a gente estiver secando o gelo e fazendo de conta, vamos continuar vivendo esse círculo vicioso. E aí o Queima Cuida resolve não falar mais disso. Porque a gente entende que todo mundo está falando disso. Então a gente acaba se destacando por ser diferente, por fazer o básico. Coisa louca, né? É como se eu cobrasse de você ser honesto. Ah, Henrique, eu tô com você se você for honesto. Hã? É contraditório, ser honesto era o básico. Entende? Ah, não, me ajuda porque eu não sou corrupto. Como é que é? Isso é o mínimo, meu irmão. Isso não é uma qualidade, não. Poxa vida, o que deveria te destacar é o básico de uma sociedade. Então, hoje, a gente aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem algumas pessoas que têm uma frase, por exemplo: ele rouba, mais faz. Pelo amor de Deus, cara, como assim ele rouba, mais faz? Ele deveria só fazer e não roubar. Mas o brasileiro, ele acaba pegando só um lado. Ah, não, pelo menos ele faz. Não, pelo menos ele faz. Ele tem que fazer, ele tá ali para isso. Essas falas de comodismo com a situação: ah, ele rouba, mas ele faz. Ah, ele tá aí, mas ele pegou só um pouquinho. Vou te falar uma coisa, certa vez eu estava discutindo com uma pessoa referente a essas questões de corrupção. Daí a pessoa falou assim: ah, Robson, eu fiz a seguinte pergunta. Uma pessoa roubou R$1.000, ok? Aí outro é um deputado federal, um senador, sei lá, roubou 50 milhões. Quem é o pior ser humano dessa causa? Aí sabe o que a pessoa me respondeu? Que o deputado. Diferente a pessoa. Pode ser o cara que for. Aí eu perguntei, fiz pergunta por quê? Mas por que ele é a pior coisa? Por que ele é o pior corrupto? Contraditória essa fala, né? Ah, mas ele é isso, Robson, porque ele roubou 50 milhões, o outro só roubou 1 milhão. Será, cara? E se esse que roubou 1 milhão tivesse acesso aos 50 milhões, o que ele faria? Meu pai ele faz uma fala, Henrique, que o certo é certo e o errado é errado. A gente tem que parar com esse negócio de é só um pouquinho. Não, não é só um pouquinho, é certo ou é errado. Se é errado, não importa se pegou 1 milhão, pô. Então a gente vem de uma discussão que é uma discussão de berço mesmo.
de educação, de valores. Parece que a gente não sabe de onde veio. Então, hoje, o Quem Cuida de um algo comum, ele tenta levar esse despertar da população. Poxa, vem para a rua. Estou extremamente feliz em saber que a população aí, os jovens, mais de 2 milhões de novos títulos, precisa dessa renovação. As pessoas precisam começar a retomar aquilo que decide a vida delas. Né? O cara ele precisa entender que quando ele dá, ou ele pega, não sei como é aí na tua região, mas aqui na capital o negócio é um pouco mais complexo. Ele precisa entender que na hora que ele pega R$100 do candidato aqui, que esse paralelo de quando falta um médico na UPA tem a ver com isso, pô. Quando ele vai na escola, que a educação é sucateada, quando ele vai e o filho dele não tem acesso a uma merenda digna, ele tem que entender que esse ato ele é consequência de algo que foi feito lá atrás, da venda do voto, da troca do voto, dos acordos paralelos, do meu voto em branco, do meu voto nulo, do meu comparecimento não à urna. Tem que entender. No Brasil é obrigatório votar? Para maior de 18 anos é obrigatório no Brasil. E nos Estados Unidos? Lá é facultativo. Facultativo, né? É engraçado como pode ter 90% da adesão da população num lugar que você vai se quiser e num lugar onde é lei, é obrigatório. Quase 50% de uma cidade não foi a urna. Você quer mudança, pô? Você quer que eu mude a sua vida? Quem tem que mudar a sua vida é você. Então, eu tenho que partir de mim as ações para mudar o futuro. E eu fico sempre terceirizando. Parece a síndrome da terceirização. Não, a culpa foi do Henrique que o sinal caiu. Você pagou a conta? Sabe, eu fico terceirizando. Ah, mas aí a culpa é do cara que veio cortar a água. A culpa é do cara que veio cortar a água, é sua que deixa de pagar a conta, puxa vida. Então, aí entra a questão também de inversão de valores, né? Porque assim, a população está acostumada com aquele cara que dá tapa nas costas, né, e não ajuda ninguém. A pessoa, quando é muito sincera, ô Robson, ela passa a ser chata, né, meu? Ela passa a ser uma pessoa que incomoda, a sinceridade incomoda o brasileiro, né? Então, é aquilo que você falou mesmo, né? Tem político que fala assim, não, deixa comigo que eu resolvo tudo, né? Ah, mas eu tinha pedido pro outro. Ah, não, mas o outro não faz nada, né? Então ele vai lá, dá tapinha nas costas da população, mete o pau no outro político, né? E sai de bonzinho. Agora o cara que é sincero, o cara já não é bem visto, né? Porque o cara prefere trabalhar com a sinceridade. E sem contar também a visão da população em relação à política, né? Para a população, a política é lugar de pessoa desonesta. Eu não acredito nisso, Robson. Eu acho que não existe profissão, né, que seja de pessoas desonestas. A desonestidade, ela vem do ser humano, né, e não da profissão. Então tem pessoa desonesta na política, né, na polícia, nos comerciantes. Então eu acredito que aí teria que ter um conhecimento político em votar em pessoas honestas, né, e substituir as pessoas desonestas. Não, Henrique, você está errado. Se o fulano honesto entrar lá, ele vai se corromper. A política é local de pessoas desonestas. Eu não concordo com isso, Robson. Né? Como eu disse lá atrás, a política ela não é desonesta. A desonestidade ela vem do ser humano. Né? A honestidade ela é de berço, é de índole da pessoa. Né? Então eu acredito que a possibilidade e a oportunidade não faz a pessoa ser corrupta. Né? A corrupta ela tem que vir dela, da índole, do berço. Foi o que você disse lá. Quem se faz mais errado? O que pegou 1 milhão ou o que pegou 50 milhões? Então isso aí é da pessoa. Até pegando esse seu paralelo aí. A política nacional, ela ainda está assim. Tenta entender a linha de reflexão. A política nacional, ela ainda está assim ruim porque ainda tem pessoas de bem lá. Porque se só tivesse pessoas de mal, o Brasil já tinha acabado. Ainda existem pessoas lutando por nós. Pode acreditar no que eu estou te falando. E outra coisa, não são as entidades que são o problema. O problema é ser humano. Existe juiz bandido, policial bandido, professor universitário como eu bandido, telespectador bandido, político bandido, entre outras. As entidades, elas não são o problema. O problema está no ser humano, é caráter.
Uma pessoa que rouba 1.000, rouba 1 milhão. Não existe meio crime. A Carta Magna, ela fala, é crime matar. Ou não? Ela não fala, é crime tentar matar. Não é crime. Tentou matar também é crime. Então, assim, a gente tem que parar com esses meios termos aí e terceirizar sempre a responsabilidade, mas o papel é meu em querer proporcionar mudança. Eu vou falar de uma profissão simples. Desde uma pessoa que varre a rua a um juiz. A corrupção ela não está nas entidades, poxa vida, ela está nas pessoas. E aí, sabe o que eu sinto, Henrique? Eu participei de uma discussão política em 2020 e eu tive o desprazer de ter essa fala com um candidato a prefeito na cidade. E aí eu percebi, eu nunca tinha olhado com essa ótica, não. E eu tive o desprazer de ouvir isso da boca dele e entender um pouco mais. Ele estava num momento muito bom, teoricamente eleito, e ele falou assim para mim, não, Robson, agora eu não preciso mais de voto. O meu curral eleitoral já é meu. Estou eleito. O que eu preciso agora é desestimular a população. Eu falei, como é que é? Você não vai fazer ações para arrumar voto? Você vai fazer ação para perder voto? Ele, não, o meu eu não perco. O meu já é de curral, já está aqui. Ou está preso por vaga, ou está preso por compromisso, ou está preso pela cesta básica, está preso aqui. O que eu quero fazer é desestimular o cara que quer a mudança do lado de lá. Então existe, não vou nem na linha espiritual, mas existe um movimento, cara, terrível, e a população ela não vê isso. Existe um movimento onde cada vez mais eles estimulam a população a promover mudança. Pode acreditar no que eu estou te falando, e eu vi isso na boca do cara. Graças a Deus ele perdeu. Graças a Deus. E perdeu por negligência dele, que achou que já havia ganhado. Mas você entende que existe um modo operante de trabalhar as coisas? E nós parecemos que estamos lá no círculo vicioso, a gente não presta atenção no que está acontecendo, deixa o povo, né, no caso, alguns políticos levianos, decidirem por nós. Nós estamos sendo conduzidos. Então, hoje, nosso bate-papo é extremamente importante, programas como o teu, para difundir o sentido real da política. Ah, o Robson é corrupto? Vai lá buscar a minha vida lá, pô, pesquisa. Vê lá quais os projetos, e se for, seu papel é não apoiar. Você não tem que votar em cara bonita, até porque eu não sou bonito, né? Você tem que votar em projetos, poxa vida. Porque é o projeto que vai ser apresentado. O que esse cara quer propor de mudança para você? Agora, não, beleza, o cara é bonito. Né? Eu escutei minha mãe falar isso do Collor. Ah, ele é tão bonito, vou votar nele. Bonito? Olha lá o que ele fez. Então a gente precisa começar a voltar sim a fazer essa discussão. Hoje o projeto Quem Ama Cuida, do modo geral, embora nós sejamos uma entidade social, mas a gente se considera sociopolítico. Porque político está em tudo. E aí, até antecipando, por que o Robson se posicionou nessa discussão política a pré-candidata a deputado federal? Exatamente por causa de tudo que eu vivi há mais de 20 anos dentro do Quem Ama Cuida. O nosso sentimento interno é como se a gente secasse gelo. Tudo que a gente faz só remedia, não resolve. E quem de repente, eu deveria de fato resolver, não propõe soluções que resolvam, só remediam. E remediar nunca resolveu nada. E aí a gente começa a entender como que funciona a máquina pública, toda a questão de politicagem, e a gente começa a ter acessos, nota que a gente acabou tendo essa discussão, e tendo acesso a recursos públicos. Mas de que modo? Através da educação. Então, boa parte dos integrantes são formados e a gente começa a entender a necessidade de ter formação para que possa ir buscar algumas coisas. Então, hoje, o nosso maior anseio é que a população ela saiba o seu direito, mas também o seu dever. Eu discordo com esses programas que eles mantêm as pessoas no cabresto. O ser humano precisa de liberdade, precisa ser liberto em todos os sentidos. Tem uma fala que fala que a liberdade, que o conhecimento liberta, não é isso? Isso. Se o conhecimento ele liberta, por que uma sociedade política corrupta, leviana, ela iria ceder para a população conhecimento? É mais fácil eu manobrar quem não sabe. Para que eu e você possa ouvir falas como essa, ele rouba, mas faz, é porque ela não sabe o sentido correto da política. Ela tende a olhar para mim, para você, se você tiver algum envolvimento, e falar assim, ele era tão legal, mas envolveu na política, é ladrão. Não, poxa, o cara está tentando mudar, porque só vai mudar de lá de dentro, de fora não muda. E de verdade, é uma gota no oceano lá dentro, de fato. Mas é através de ações como a tua, que está difundindo a fala política, que tem que difundir essa fala. Falo isso porque eu tenho ido em algumas igrejas
E eu escutei de alguns dirigentes. Política é do diabo, Robson. Eu falei, é do diabo? Aí eu perguntei para ele, quem emite o teu alvará para você funcionar? É Deus? A minha crença é Jesus Cristo, tá? Eu creio em Deus. Mas nós estamos na Terra. Então você precisa estar regular na Terra. Até porque a Bíblia ela fala isso. Certo ou não? Você precisa estar regular. Eu preciso obedecer às leis dos homens. Então aí eu fiz essa fala para ele. Eu falei, tá bom, mas quem emite o teu alvará? Ah, é a prefeitura, entendi. Você sabe que você gera desconforto na comunidade aqui, né? Um som, um fluxo de carro, isso e com aquilo. Você sabia que eles podem fechar o teu tempo? Se você não souber os caminhos de gerar um AVCB correto, de gerar o WAVE correto, de solicitar o teu alvará, saber se aquela área, aquela região pode montar uma igreja que tem as áreas mistas, UP, industrial, entre outras. Então a grande questão é o conhecimento. Ele não, Robson, eu não sabia disso. Eu falei, então, poxa, eu não estou falando para você subir um cara no altar, que eu acho totalmente desrespeitoso. Subir o cara no altar, se ajoelhar e fazer aquela papagaiada. Mas orientar a população ao direito e o dever dela é notório que é necessário. A população ela acha que não tem que fazer. Aí eu oriento o cara a ir para o céu, mas aí durante o período que ele está na terra, eu vou deixando ele cachorro louco na rua. Não pode ser assim. Porque amanhã ou depois você vai no hospital, não vai ter médico. Amanhã ou depois você vai estar no ponto de ônibus e vai ser assaltado. Amanhã ou depois você vai precisar de uma educação adequada e não vai ter. Henrique, eu sou professor universitário. Você sabe qual é a maior contradição e por que eu bato muito na educação? Eu recebo alunos que saem do segundo grau escrevendo você com S na universidade. Eu recebo engenheiro lá, pessoas que querem ser engenheiros, onde eu faço, isso pergunta dentro de cálculo de exatas, 2 vezes 2, 3, Robson. Imagina um engenheiro calculista fazendo uma conta dessa de um prédio. Então a gente está falando da base. Então parece que é uma formação de alienado, sabe? Vende-se currículo, entrega-se currículo e o cara ele não tem conteúdo. E aí quando você vai falar isso, às vezes você acaba atacando, né? O cara está reclamando disso, não. Não, eu quero que você desperte para isso. Que você está sendo lesado, eles estão fazendo de conta que você sabe. Ele está fazendo de conta que você tem direito. Então hoje o nosso projeto ele vem de conta com tudo isso. Com direito, sim, à educação, com direito à moradia, direito à saúde, segurança, entre outros. Poxa, tem coisa que é velada, tá lá na Constituição. E eu não faço valer meu direito. Eu prefiro reclamar. E aí eles pegam toda essa discussão de polarização que está hoje. Ah, ele é vermelho, é do diabo. Ah, ele é azul, ele é homofóbico. Pelo amor de Deus, para com isso. Brasil, nosso diferencial é porque nós somos diferentes. Você é branco, eu sou preto, outro é amarelo, um é nordestino, outro é paulista, outro é asiático, um é macumbeiro, outro é cristão, outro é mesa branca. Essa é a nossa diferença, poxa vida. É o que nos faz forte, é ser diferente. Mas não, daí vem alguns levianos dentro da conjuntura política e eles usam aquilo que nos faz forte para nos dividir. Mas é isso. Aí você disse tudo, Robson. Mas sem essa divisão, a população se torna forte para a classe política, né? Não é isso que eles querem, né, Robson? Mas continuando aqui no assunto político, né? Em 2016, aproximadamente, acho que foi na eleição, no pleito lá de 2016, eu conversando com o presidente de um partido aqui da cidade de Aguaí, né? Eu questionei sobre o quociente eleitoral, né? Porque eu sou contra o quociente eleitoral. E eu falei o porquê que não seria eleito, né, os candidatos mais votados, né, na eleição, ao invés de ter a questão do quociente eleitoral, né? Que é com aquela quantidade de votos, né, atingiu o partido aquela quantidade de votos, que aqui na minha cidade o mínimo era 20 candidatos, a soma dos 20 candidatos atingiu o quociente, elege o mais votado do partido. Aí ele me disse que isso aí abriria, né, no ponto de vista dele, chance de entrar somente políticos desonestos, né, por causa de questão financeira. E eu disse que, no meu ponto de vista, o quociente ele não deixa de acontecer isso também. O porquê? Porque como é 20 candidatos, né, o candidato que é corrupto, ele vai ser o top 1. Ele vai montar um partido com ele, mais 19,
e ele vai continuar injetando dinheiro, né? E ele vai continuar a sendo o primeiro e vai eleger candidato com ele que teve nem 10 votos aqui no município, né? E aí o outro que foi mais bem votado, igual aconteceu na última eleição aqui na minha cidade, vai ficar de fora. Então eu também não concordo, não. Eu acho que tinha que ser o mais votado. Para mim, o candidato não teria que ter partido político. Para mim, teria que ser com o nome da pessoa. Porque aí já entraria aquele detalhe que a gente falou lá atrás, né, Robson? A gente poderia pesquisar o nome da pessoa profissional, familiar, a reputação, se tem algum processo, se não tem. Para mim, o partido político, meu, ele só dá brecha, né? Para desvio de dinheiro, para propina, para lavagem de dinheiro. Então eu acho que a política ela tem que mudar por esses lados aí. Passar a ser o candidato pelo nome dele. Quem é o candidato? É o Robson Santos? É o Henrique Setani? Então vamos pesquisar o nome dele. Se for bom eu voto, se não for bom eu não voto. Você já teve algum cargo político, vereador, prefeito, ou já trabalhou de assessor, alguma coisa assim, Robson? Eu estou na conjuntura política há mais de 20 anos, tá? Hoje eu faço parte de uns bastidores políticos, onde há uma série de discussões. Dentro da discussão, dentro do desenho de um plano de governo, a propriamente decidir quem irá sentar a cadeira. Eu faço parte de discussões como essa há 20 anos, além de ser investidor político no modo geral. Então, acabo, né, investindo em campanhas. Isso eu já faço há mais de 20 anos. Até então, não tinha interesse, não. O que me impulsionou a esse posicionamento de pré-candidato a deputado federal foi uma discussão interna, de fato, junto ao nosso grupo aqui. Porque o que a gente tem percebido? Que além, aí são causas nossas do terceiro setor, de não ser assistido, nós poderíamos cooperar muito mais com a população. Mas até para dar um ensejo maior no que você está falando, você que nos assiste, entenda bem, política não é carreira. Se ela não é carreira, todo e qualquer brasileiro que estiver apto a votar pode ser um candidato. Então, não necessariamente eu preciso ser um vereador, depois um prefeito, depois um deputado estadual, depois um deputado federal, um governador, para ser o presidente. O Lula é um exemplo clássico disso, né? Ele não passou pelas esferas, que muitas das vezes as pessoas esperam isso. Hoje a gente, eu em particular, sou uma pessoa que tem algumas formações, como eu disse para você, além de empresário na cidade, sou professor universitário, palestrante, entre outros, e presidente desse instituto há mais de 20 anos. Então, o que nos levou a esse projeto de pré-candidatura é nada mais, nada menos, tudo que nós vimos no estado de São Paulo. Tudo, né? A pobreza, a extrema pobreza, infelizmente, a minoria, a maioria, aí estou falando a maioria dos vulneráveis, ela não é enxergada dentro da conjuntura política real. Hoje nós visitamos uma casa de recuperação e, até para dar um ensejo nesse texto, e é necessário que a população comece a entender a questão de drogas no nosso país. Drogas não é só um vício comum, é questão de saúde pública, poxa. Dá uma olhada na Cracolândia, lá no centro de São Paulo, aquilo ali não é um vício de como, eu preciso comer todos os dias. É questão de saúde pública, sim. E só vai ser tratado quando for avaliado e tratado como se fosse uma doença. E aí eu vou a essa casa de recuperação e eu escuto jovens falando por que entrou, né? Por que se entregou ao álcool, ao crack, entre outras drogas. E aí você vai vendo que, infelizmente, boa parte das falas não justifica. Mas, infelizmente, não está sendo tratado a causa. Logo, a gente está produzindo cada dia mais. É um insulto à nossa sociedade você ver uma Cracolândia como aquela, na capital de São Paulo. Algo totalmente escancarado. Estou falando isso por quê? Porque ali fomenta uma série de coisas. Poxa, está debaixo dos olhos do governo. Enquanto nós, como pessoas, não começarmos a enxergar aquilo como uma doença, não vai haver um tratamento. Porque me parece que aquilo favorece grupos. É bem esse sentimento que eu tenho. Se favorece alguém, alguém mantém. Se não favorecesse, talvez acabaria. Essa é a mesma filosofia que eu acredito referente à fome. Essa é a mesma filosofia que eu acredito sobre a educação. Eles não vão favorecer aquilo que vai amanhã ser um risco para eles.
Então, hoje, até para falar um pouco mais dessa questão política, social, a gente precisa começar a olhar o ser humano como ser humano aí. Provavelmente aí na tua região você deve ter problema tanto com pessoas adictas como com pessoas aí ligadas ao álcool. Mas o que os levou a isso? Hoje, a gente faz uma discussão e note que eu não estou fazendo proteção às pessoas que estão encarceradas. Vou fazer uma fala de ressocialização. Hoje, o Brasil ele tem milhares, centenas de milhares de pessoas encarceradas. Existe um estudo que diz que a pessoa que é encarcerada uma vez, ela não consegue se manter um ano na rua, ela retorna. Por quê? Por que ninguém pergunta por isso? Por quê? Cadê os programas de ressocialização de fato? O cara estudou, o cara teve uma formação, ok, teve uma formação, mas quando ele vem para a rua, ele está sendo acolhido. E eu não estou falando coitadinho dele, não, entenda bem, eu estou falando da geração do problema. Porque senão eu só vou continuar trancando as pessoas. Errou, tranco, quando eu solto ela sai formada. Entrou ladrão de galinha, volta mestre no crime. As políticas públicas elas precisam começar a entender as causas. O que levou a pessoa a fazer aquilo, o que levou a pessoa a usar uma droga, o que levou a pessoa a fazer. E aí a gente precisa atuar na causa. Ah, mas por que você está falando isso, Robson? Porque está passando a ser comum pessoas deitadas às ruas. Certa vez foi discutir uma outra vez passeando na nossa cidade, vi um senhor, e aí fui conversar com ele. Poxa, porque você está na rua, você gosta de droga, gosta de bebida? Ele falou, não, Robson, eu nem bebo, nem uso droga. Só que eu não me acho uma pessoa mais para retornar para o meu lar. Eu não tenho emprego, eu perdi a minha dignidade, e eu não consigo olhar mais na cara da minha família porque eu sou um zero à esquerda. Você entende que as pessoas que estão às ruas têm uma série de feridas? Nem todo mundo é droga, nem todo mundo é bebida, pô. Hoje quem está às ruas são as famílias, por questão econômica. Você pega um salário medíocre num país de R$ 1.200, um salário mínimo, o que dá para fazer aí com R$ 1.200? Dá para pagar um aluguel, ter uma escola bacana, comer bem? Se não der para fazer aí, irmão, imagina aqui na capital. Então a gente precisa começar a entender em aumentar as condições das pessoas. Por isso que eu falo muito. O foco do Quem Ama Cuida é gerar oportunidade. É óbvio que eu posso gerar e você pode não querer ela. Isso é outra história. Mas o governo como um todo ele deveria gerar oportunidades para tirar o povo. Programas assistencialistas que está trazendo para o Brasil, no modo geral, que é o Auxílio Brasil, muitas pessoas precisam, verdade. Mas eu conheço vários que pegaram e não precisam. Qual que é o critério? Sair distribuindo, bunda lelê, dinheiro para todo mundo? E a economia? Por que você tem que levantar 4 horas da manhã? Por que eu tenho que levantar 4 horas da manhã e trabalhar? Então, hoje, o nosso foco é gerar ressocialização em todos os aspectos. Ofertando oportunidades, seja ela no âmbito social, seja ela no âmbito de empregabilidade, seja ela na geração de renda, porque eu sou empresário, então também penso como empresário. A gente vive um país que não valoriza o empresário, é tratado como marginal. Se você for pegar aí a questão, pelo menos aqui na nossa região, na época da pandemia, os empresários foram tratados igual marginal. Poxa, o cara ele recolhe imposto, ele gera emprego, foram tratados como marginais. Ah, fecha aí o seu comércio. Foi isso que o governo do estado fez, não foi? Fecha, se vira. Problema seu, como você vai comer, como você vai beber, se vira. Algo totalmente improgramado. Aí você pega uma política pública irresponsável, que é assim que eu considero, tá? Entre uma disputa do governo federal e o governo estadual, só que quem está no meio dessa discussão é o povo, pô. Mais de 600 mil pessoas morreram. E entre elas, se a gente for fazer uma conta aqui, né, que a família brasileira ela é a média de 3 vezes 6, 18. Quase 1.800.000 de pessoas de luto ainda. E o que eu e você está fazendo para que essas coisas não ocorram? Essas divisões. Eu estou falando no âmbito político, tá? E eles não pensam nesse povo. Eles usam isso a todo instante, todo instante. Então tem que gerar um fato para amanhã eu ir para a internet. Tem que gerar um fato para amanhã não sei quem votar em mim. Tem que gerar um fato para que eu vá à esfera pública geral. A rede social ela é um besterol gigantesco. Uma geração de conteúdo totalmente impróprio no sentido, não 100% é óbvio, mas no sentido de alienação. Ah, o Henrique tomou uma cerveja no bar do seu Zé. E qual o problema disso? E pega daquilo e faz todo aquele alvoroço. A gente precisa voltar para a vida real, poxa vida.
A vida não é digital, não. A vida real a gente precisa cavar, a gente precisa construir, precisa plantar para colher, precisa estudar. Tem que sair um pouquinho dessa realidade que foi aplicada para nós, que não é a verdade. Tudo digital. Não, a vida não é digital, não. Ela é física aqui, ó. Eu e você somos de carne e osso. Mas é isso, basicamente é isso. É bem isso mesmo, né? Aproveitando o gancho aí, né? A gente tem 3 classes, né, aqui no Brasil, né? A classe baixa, a classe média e a classe alta. A classe alta, ela tem dinheiro, né, cara, o suficiente, são os grandes empresários, né? A classe baixa são os menos favorecidos e a classe média normalmente se enquadra os trabalhadores, né, comum, né, que não tem dinheiro a esbanjar, não são grandes empresários e também não são as classes das pessoas de menos favorecidas, né? E o que eu queria falar nesse ponto, né, Robson? Que assim, a classe média normalmente ela paga os mesmos impostos, né? É lógico que em proporção diferente com a classe alta e a classe baixa. Só que dificilmente ela se enquadra, né, em algum benefício, né? Alguma campanha, alguma coisa que o governo faça, né? De aquisição de imóvel. Então, assim, a classe média hoje em dia, ela mantém o país, né? Mantém o Estado sem ter direito a benefício nenhum, porque ela não tem dinheiro e também não tem direito a benefício popular. Aproveitando para falar de pré-campanha, né? A gente tem um exemplo claro, né, de pré-campanha mal feito na questão de estratégia política, né? A questão da campanha, né, a presidente da República, que bateram na vacina, né? Discussões com o presidente da República, Bolsonaro, e ao invés de sair da Ibope, né, reverteu negativamente, né, com empresa sendo fechada. Então, a gente tem que traçar realmente uma estratégia, né, positiva, porque a estratégia, se ela for mal traçada, ela pode reverter negativamente, e é o que aconteceu hoje. Hoje, o pré-candidato, né, que seria presidente da República, hoje ele não vai disputar mais a eleição para presidente da República e até mesmo para governador, né? Então ele está fora do cenário político. E grande parte dessa não disputa cabe-se, né? Ou melhor, cabe a uma pré-campanha, né, mal feita, né? Que foi, ao invés de mostrar projetos, atacar o adversário político, que foi aquilo que a gente falou lá atrás, né, Robson? Então a gente tem que trabalhar em cima de propostas, acima de honestidade, trabalhar com respeito, mostrar serviço sem atacar o adversário político, né? Aí tem uma prova clara de uma estratégia mal feita. Agora eu queria voltar um pouquinho no que você disse lá atrás, né, durante o bate-papo, onde você disse de a gente voltar para a realidade, né, de sair um pouco do mundo virtual, né? Porque tem muitos aí, Robson, que se sente, né, corajoso aí na frente das redes sociais, né? Ele se sente no direito de atacar o vereador, atacar a honra do prefeito, agredir a família, né, verbalmente dos políticos, né? Só que a lei eleitoral, né, a pessoa maior de 18 anos e com o exercício pleno do voto, né, ele tem o direito de sair candidato. Então, por quê? Que ao invés de criticar, ele não usa toda a força que ele tem para ofender o político, pega tudo aquilo que ele vê que o político está fazendo de errado, não se candidata, ganha a eleição e tenta fazer diferente, né? É isso que falta para a população, é agir e deixar de atacar. Nós precisamos do quê? De mais atitudes nessa sociedade, né, para a gente tentar ter um país melhor. Não, eu entendo que hoje, né, é mais fácil às vezes você atacar o político na rede social, né, chamar de ladrão, de corrupto, né, do que você ter coragem de dar a cara a tapa,
Mas é só assim que a gente vai mudar a sociedade. Quando a sociedade quiser dar a cara a tapa para ter um país melhor. Porque eu não acho justo também, ô Robson, quando a população, né, ataca os políticos, os vereadores, os prefeitos, né, falando que tem que trabalhar de graça, tem que trabalhar por um salário mínimo. Você já viu algum funcionário público, né, trabalhar de graça? O vereador, o prefeito, ele não deixa de ser funcionário público. A única diferença é que ele não é um funcionário público, né, que tem estabilidade, ele é um funcionário público eletivo, né? Então eu acho que a cobrança tem que ser em outros fatores, né? O que eu não acho certo é o que? É um funcionário de uma agência bancária, às vezes trabalhar 8 horas por dia na agência, de segunda a sexta, como um comerciante, né? Como o dono de uma empresa que não apareça na Câmara Municipal, porque realmente um dia da semana à noite seria pouco, né? Então teria que tentar mudar nessa questão de horário, carga horária, para fazer com que o político, né, seja de carreira e ele opte em continuar na profissão ou ser político. Isso seria o correto, né? Não, eu concordo com você nesse sentido. O que eu acho que a população deve fazer a política, para mim, ela deveria ser profissionalizada. Quando você contrata uma pessoa, um pedreiro, você espera o que dele? Algo que você solicitou, certo? Teoricamente, seria o plano de governo. Você está fazendo analogia com a área pública. Aí eu contratei um pedreiro para levantar um muro. O muro é o plano de governo. Se você colocar um prefeito lá, ele tem que fazer o que ele apresentou para você, poxa vida. A questão é que a gente não monitora. A gente, não, ele é legal, toma meu voto. Ele falou que ele vai, toma. Avalia projeto, esquece cor, esquece partido, esquece essas coisas, porque isso é o que divide. A ideologia partidária, ela tem que existir, ela vai existir a vida toda. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando para você que nos assiste, para avaliar projetos. Porque tem tantos, e não são poucos, viu, Henrique? São vários, centenas de projetos bons, e muitas das vezes eles não caminham. Mas não caminham por quê? Porque não tem aceitação do povo. Eu preciso ser legal, eu preciso abraçar. Eu preciso pôr carro na rua. Eu preciso fazer uma campanha milionária. Entenda bem, você que nos assiste. Se ele investir R$1 milhão, ele vai pegar isso de volta. Da onde você acha que ele vai pegar? Para de ser inocente. Então começa a ter parte na discussão política real. Meu papel hoje, aí eu vou falar do nosso papel como um todo, tá? Eu tenho 4 filhas, eu preciso me posicionar quanto ao futuro delas. Que país eu espero que vai ficar para elas? Que estado de São Paulo vai ficar para elas? Eu vou embora, irmão, daqui a pouco. Obviamente, você também, e entre outros. Então, você que nos assiste, você precisa entender que o teu posicionamento junto à questão política pública, entenda bem que eu não estou falando politicagem, junto às políticas públicas, é vislumbrando um futuro melhor para sua família. Hoje, Henrique, nós gozamos de um benefício que eu e você não lutou. A minha 3ª geração era escrava. Hoje você tem um negrão falando com você aqui, livre. Ontem ele não podia falar, pô. Entende que é passado, tá? É oportunidade. Alguém lutou, eu gozo da luta dele. Hoje eu estou lutando, alguém vai gozar dessa minha luta hoje. E assim de forma contínua. Só que a população ela precisa entender que nem tudo é imediatismo. Não, eu vou caminhar aqui que eu vou ter um carro zero. Se é esse o seu foco, você está alienado. Não é esse o nosso sentido. O nosso sentido hoje envolvido nas políticas públicas, a gente quer contribuir com as políticas públicas do nosso Estado. Então, hoje a gente quer fazer, sim, parte da discussão do orçamento do Estado. A gente quer fazer, sim, parte da discussão da saúde do nosso Estado, da segurança, da educação. É isso que a gente quer fazer. Porque eu não posso fechar os olhos para que alguém decida o que meus filhos eles estudem, pô. A partir de hoje, 0 mais 0 é 10. É isso? Alguém decide lá em cima e você vai ensinar isso para o teu filho? Porque é isso que está acontecendo, poxa vida. A população ela não quer fazer parte da discussão, porque ela tem aquela cabeça que você acabou de falar. Mas lá só tem pessoas corruptas. Entenda bem, lá não tem só pessoas corruptas. Tem pessoas corruptas também. Enquanto a gente estiver com essa discussão, com essa cabeça, a gente vai proporcionar a mudança. A mudança ela não está em mim, em você não, está em todos nós. Juntos somos mais fortes. Você pega um estado como o nosso, onde tem 646 cidades, se eu não me engano o número. Olha a quantidade de cidade.
E eu posso garantir que a tua demanda aí é diferente daqui, diferente de São José dos Campos, diferente de Avaré, diferente de outras. Cada cidade tem sua particularidade. Mas de que forma que esse anseio, essa fala, essa voz vai chegar em Brasília? De que forma que essa voz de demanda vai chegar no Estado, no governador? Através de um representante. Então hoje a gente luta para que as pessoas elas participem da discussão. Entenda a importância. Né? Utilizem aquela ferramenta que alguém lutou para você ter. A única ferramenta do voto, a única ferramenta da mudança é o voto. Não é a bandeirada na cabeça. Não é falando que eu sou esquerda e direita. Isso não vai proporcionar nada com isso. Agora exerça seu direito de forma firme e correta de um cidadão. Exerça. Vai até para a praia. Não tem problema de ir depois. Mas no ato, seja consciente. Então, até falando um pouco mais da questão política pública, até dos interiores, a gente precisa começar a entender e ouvir a população. Muitas das vezes aí alguém vai lá e fala assim, ó, toma aqui uma ambulância em determinada cidade, mas ela não precisa de ambulância, ela precisa de segurança. Aí você vai em outra cidade, eu te arrumei uma verba de R$1 bilhão para recapeamento. Ela não precisa de recapeamento, ela precisa de educação. De que forma você acha que essas demandas chegam lá? É através de um intermediário. Seja ele um deputado estadual, seja ele um vereador, seja ele um deputado federal. Então exerça seu direito. Ajude a fazer a mudança que você espera para o mundo. É isso que a gente espera no modo geral. Hoje o que nos leva à política não é carreira não, tá, o Henrique? A gente está utilizando da política, que é algo público, de forma convicta, mas para proporcionar a mudança. Fazer parte da mudança. Se eu não concordo, eu não vou falar que o Bolsonaro não presta, que o Lula não presta. Quero proporcionar a mudança. Quero fazer parte dela. E é isso que a gente está convocando. Cada um dos que nos assistem, cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos familiares. E entenda bem que se você entender só o fato de você exercer o seu papel como cidadão, a mudança ela vai ser proporcionada numa esfera global. Se você quer uma educação melhor, fala. Mas além de falar, cobre quem é de direito. Apresenta um projeto. Então, hoje, a população está desacreditada da política. Lembra que eu falei para você que existe um movimento para desestimular a população? Eu vi isso acontecer aqui. E eu posso te garantir que isso acontece em uma esfera global. Então, meu irmão, hoje, diferente do resultado dessa nossa conversa, eu espero que as pessoas que nos assistam e que você insista nessa discussão, mas para alertar, para trazer a população à tona do seu direito, do seu dever. Porque muitos acham que só tem direito. O Joãozinho é bandido. Ele é corrupto. Sério? Por que você aceitou R$100 para votar nele? Só existe corrupto porque há quem seja corruptível. Eu posso pegar aqui R$1 milhão e falar assim, Henrique, me dá sua vida. Se você não quiser, R$1 milhão não vale nada. Sim ou não? Interessante isso aí que você disse, viu, Robson? Dos deveres, né? Porque todo mundo defende só os direitos, né? Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Eu vou dar como exemplo aqui, cara, o ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, né? Tem muitos que defendem o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à convivência familiar, o direito à educação, né? O direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Tudo isso aí é um direito que todo cidadão tem, né? E isso aí prevê na Lei Constitucional de 1988. Mas dificilmente a gente vê falando dos deveres, né, do ECA, né? E quais seriam os deveres? Respeitar os pais, né, ou responsáveis das crianças, respeitar os professores e funcionários, respeitar o próximo com a sua diferença, né, de cor, religião, classe social, e ser participante de atividades familiares e comunitárias. Então, para a gente ter uma sociedade justa, né, e certa, a gente tem que ter direitos e deveres. Então, a vida não tem só direitos, tem dever e ponto, né? Só uma sugestão para algum político, alguma pessoa que for defender sempre os direitos, já inclui lá na pauta também, né, os deveres de uma sociedade, né? Que para a gente ter uma sociedade melhor, né, a gente tem que ter os direitos e os deveres. Não existe sociedade só com direitos. Ô Robson, nesse bate-papo aqui, né, de mais de 1 hora,
ficou algum assunto que você acha interessante, né? Tá abordando, tá falando sobre o projeto, quem ama cuida, ou sobre a questão política mesmo que a gente abordou aqui, que também é interessante, né? Que a gente tentou mostrar para a população que a política não é lugar de desonesto. Eu acho que nesse primeiro momento, Henrique, é importante a gente falar da importância do cidadão, sim, exercer o seu fato de direito de voto. Sabe por quê? Porque boa parte da população está desestimulada. Então, nota que boa parte da minha fala eu falo disso. As pessoas elas precisam entender a importância dela ir a proporcionar a mudança de fato. Ah, e o cara vai errar? Se o cara errou, o seu papel é tirar de lá e não desistir. Então, assuntos que eu acho que a gente deveria abordar de uma forma mais enfática era a questão do voto, que é importante as pessoas votarem em projetos, e não em cor, e não em partidos. Teoricamente isso. Né? E avaliar, sim, a gente tem que fazer o nosso papel. E o nosso papel, ele é o papel decisivo em todo esse jogo. Robson, eu gostaria de te agradecer, tá? A presença aqui no programa Papo Direto com Henrique Setani. Para o pessoal aí em casa que está nos assistindo, o Robson Santos é pré-candidato a deputado federal. Por qual partido, Robson? Fala para nós, hein? Hoje nós estamos filiados ao Solidariedade, viu, Henrique? Solidariedade a âmbito federal. Desejo boa sorte nessa empreitada aí, né? Nessa pré-campanha. Gostaria de agradecer novamente, né? Não somente em nome do Papo Direto como Henrique Setani, mas como Henrique Setani também me coloco à disposição, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Tá? Quer deixar uma última palavra? Claro, claro. Antes de mais nada, agradecer, Henrique, pela oportunidade de poder bater esse papo aqui, né? E difundir políticas públicas. Espero que tenha sido muito proveitoso, tanto para você, tanto para todos que nos acompanharam e vão nos acompanhar, né, nessa fala. E aí eu queria deixar apenas uma fala de reflexão. A mudança lá não é o Robson, tá? A mudança é você. Você é a mudança. Então seja para o mundo a mudança que você espera para ele. Não fique esperando pelo outro. Exerça de fato o direito que conquistaram para você. Beleza? Que Deus possa abençoar a todos nós, que a nossa nação merece ser uma nação abençoada. Amém, Robson. Programa Papo Direto fica por aqui e até o próximo programa.